Bom, eu já planejei várias coisas legais para postar aqui, mas eu não consigo fazer isso sem antes falar um pouco sobre a história do tarô e como tudo começou. Então, se você é curioso como eu, esse vídeo é para você, vem comigo. Para existir tarô, foi preciso antes existir papel. E isso aconteceu mais ou menos ali no ano 105, na China, e é atribuído a um camarada chamado Tsai Nun, que era o oficial da corte chinesa. Lá, eles começaram com o que hoje a gente conhece como dominó, mas desenhado no papel. Então, eles colocavam os numerozinhos e era assim que eles jogavam o dominó. Além desse dominó, eles também tinham as cartas monetárias, que eram divididas em 4 tipos diferentes e tinham numeração. Com o avanço das rotas comerciais e explorações da época, por diferentes especiarias e novos territórios, esses jogos foram sendo levados pelos exércitos e navegantes por onde eles passavam. Nesse contexto, havia o povo mameluco, ali na região da Pérsia. Os mamelucos desenvolveram um baralho semelhante ao que conhecemos hoje no tarô, dividido em 4 naipes: cálices, moedas, tacos de polo, que é aquele jogo que joga em cima do cavalo, né? E espadas. Esse povo acabou sendo exterminado durante as cruzadas, mas o seu baralho permaneceu ainda por alguns anos. Nesse contexto ainda de navegações, o baralho mameluco chegou na Europa e chegou lá no momento chave dessa civilização. Estava acabando o feudalismo, começando o capitalismo e estava eclodindo o Renascimento, que marcou uma evolução do sistema em relação às estruturas anteriores que ainda eram medievais. Esse movimento, também conhecido como renascentismo, teve um impacto gigante na cultura, nas artes e na filosofia. Nesse período foi criada a imprensa, que fez circular o comércio de grandes obras, peças de teatro, textos, enfim. Foi o período que estava brilhando Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafaelo, Dante, alta patente da arte. Nesse contexto, com a nova importância do dinheiro no capitalismo, os banqueiros administrando as moedas e acumulando cada vez mais grana, fez com que alguns ficassem muito ricos. Uma das famílias que foi contemplada com essa riqueza foram os Vicente Sforza. Eles tinham acesso às cartas de tarô que vieram lá da Pérsia, do Egito e tal, e um cara chamado Felipe Maria, meu primo, Felipe Maria Visconti, estava amargurado porque tinham assassinado o irmão dele, que era o até então Duque de Milão, e ele assumiu o Ducado de Milão, e para eternizar a família dele, ele mandou fazer diversos baralhos com retratações dos personagens do Ducado. E foi assim que surgiu o tarô Visconde Sforza, que era usado para contemplação, como realmente uma obra de arte, com vários pequenos quadros retratando aquelas figuras poderosas. E assim surgiu o primeiro baralho com figuras humanas sendo retratadas nele. Esse tarô ele existe até hoje e, apesar de incompleto, ele está na biblioteca Piedmont Morgan, em Nova York. Bom, enquanto isso, em Veneza, uma outra família chamada Vernier também encomendou lâminas, e a diferença é que esse não era com representações só de pessoas da alta sociedade, mas com retrato das sociedades medievais no geral. Eles tinham personagens de diversos setores sociais. Esse baralho se chamou Solabusca, e ele tinha uma grande influência da mitologia greco-romana e também dos personagens da igreja, ele misturava tudo ali. O Solabusca é um baralho colorido e numerado. As cartas que a gente conhece hoje como arcanos menores também possuíam imagens de pessoas, e ele é o único baralho do século XV que se manteve completo, com 78 cartas. Recentemente, o pintor que desenhou ele foi identificado como sendo o Nicola de Maestro, que é um grande pintor italiano famoso por retratar figuras atribuídas ao catolicismo. Bom, eis que em 1490, Carlos VIII, que o então rei da França, ele saiu invadindo tudo na Europa. Ele invadiu Nápoles, tomou Milão, Piemont e passou a dominar aquela região. Durante essa invasão, as cartas de tarô foram levadas para Marsella. Bom, você já deve ter ouvido falar no tarô de Marsella, que foi o que se popularizou e é o que as pessoas mais conhecem até hoje. Ele possui também 78 cartas numeradas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. No Marsella, apenas os arcanos maiores contêm desenhos de figuras humanas. Os arcanos menores são muito semelhantes ao tarô dos mamelucos lá de trás. Bem, depois disso,
O tarô de Marselha foi modificado por E. Taylor, um ocultista francês que atuou como vidente e cartomante logo após a Revolução Francesa. Ele redesenhou esse baralho, incluindo nas cartas atributos astrológicos, desenhos egípcios e uns motivos de magia. Esse foi o primeiro tarô com significado divinatório. E essas cartas, mais tarde, foram parar na mão dos ocultistas da Ordem Hermética da Aurora Dourada. O que aconteceu? No final do século XVIII, início do século XIX, quando o tarô de Marselha já estava bem disseminado, a gente teve um movimento de renascimento do ocultismo. Nesse momento, a Inglaterra se encontrava no ápice da expansão imperialista, ou seja, eles estavam colonizando, expandindo e dominando terras ali, e isso fez com que Londres se tornasse uma cidade culturalmente muito diversa, muito plural. E em oposição ao cientificismo da época, que tinha uma certeza de progresso da humanidade através do racionalismo, do racionalismo muito intenso, né? O ocultismo começou a aparecer com muita força. Conhecimentos que antes estavam espalhados e sem conexão, como a astrologia, o hermetismo, o platonismo, a alquimia, pitagorismo e alguns outros, tomaram novamente importância como uma espécie de resistência. O ponto de virada foi o livro O Mago, de Francis Barrett, que é basicamente uma reunião, uma coletânea de pergaminhos, anotações, escritos medievais e renascentistas, que deu pano para manga para as conversas de quem já tinha afinidade com esse tema. Só um parêntese, nesse momento na França, Allan Kardec estava codificando o espiritismo, Helena Blavatsky estava difundindo sua teosofia impregnada de influências da religiosidade oriental, e também a maçonaria estava se espalhando e atraindo intelectuais, artistas para suas lojas, mas essas coisas são para outro vídeo. Aqui, comenta aqui se você quer saber sobre isso, mas a gente vai falar sobre o tarô aqui. Bem, nesse contexto surgiu a Golden Dawn, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, que estudava e teorizava pensamentos de culturas greco-romanas e árabes. A Ordem Hermética se aprofundou muito nas relações com a Cabala. Começou muito bem estruturada e terminou muito fragmentada por uma disputa interna de seus membros. Um membro muito importante dessa sociedade secreta foi o Arthur Edward Waite, um místico inglês que foi empreendedor dos estudos ocultistas no Ocidente. A proposta dele era enxergar as frentes esotéricas como uma tradição espiritual, e não como uma brincadeira de adivinhação ou como algo totalmente alheio às religiões. Na Ordem Hermética, Waite conheceu Pamela Colman Smith. Pamela era uma ilustradora talentosíssima que estudou no Instituto de Arte Inglês e trabalhava como ilustradora do teatro de miniaturas. Ela ingressou na Ordem Hermética e, por ter um grande talento, sensibilidade e uma intuição fortíssima, Waite pediu para ela que ilustrasse as 78 cartas que conhecemos hoje. São essas aqui. Apenas Waite assinou o tarô, que há poucos anos ganhou o nome da Pamela, sendo chamado de Tarô de Rider-Waite-Smith. Esse tarô veio cheio de simbolismo, ele trocava a carta do Papa e a carta da Papisa por hierofante e sacerdotisa, fazendo uma referência direta aos sacerdotes máximos da Grécia e do Egito. Essas cartas ficaram prontas em 1909 e influenciam até hoje a elaboração de novos tarôs e de novas interpretações. Bom, isso foi um pouco o resumo do que eu pesquisei e entendi sobre a história do tarô, do seu início até os dias de hoje. A gente vai falar um monte sobre isso aqui, é um assunto que eu adoro. Eu adoro saber a história das coisas e como elas surgiram. E vamos falar um pouquinho das cartas, da história delas e de todo o simbolismo. Mas eu gosto muito dessa história do surgimento do tarô e como ele foi passando e perpassando por tantas religiões, filosofias e regiões diferentes do mundo até chegar ao que a gente conhece hoje como as 78 cartas que a gente gosta tanto. Bom, se você gostou, você já sabe o que fazer, curte, compartilha e principalmente comenta aqui embaixo o que você achou, se você já conhecia essa história e se você lembra de alguma coisa desse período que queira acrescentar pra gente continuar sempre trocando, beleza?